Vamos? Muito bom. Então, legal. Bom dia a todos, bom dia aí, os filiados do Hermet Clube. Obrigado, Felipe, e toda a equipe da Cop Connect, nossa parceira preferencial e especialista em marketing, né, marketing digital. Hoje ele vai apresentar para a gente aí uma pílula de conhecimento, né, sobre como você pode fazer mais e melhores negócios, né, utilizando as ferramentas e o conhecimento de marketing aplicado a viagens. Então, obrigado pela participação, Felipe. Está com o nosso grupo aqui super especial. Nós estamos gravando essa atividade. Após a gravação, ela vai estar disponível via a intranet da Hermet Clube. Você pode rever, pode indicar para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estar ao vivo conosco. E fica com você, então, a palavra. É sempre bem interessante esses conceitos que você traz. Eu, particularmente, acredito muito nessa pegada do como o marketing pode transformar, né, a nossa operação. A gente estava num papo aqui de aquecimento com o Rui, ele estava comentando um pouco da parte de publicidade, como pode, para o bem e para o mal, né, como gera esses impactos aí cotidianos. Então, vamos aprender um pouco com o Felipe essa manhã e desejo para vocês uma boa jornada aqui em conjunto. Tomara que seja interativa, tendo alguma dúvida aí, podem interromper o Felipe, que ele com prazer vai cadenciando a apresentação, tá bom? Um abraço a todos aí, até mais. Obrigado, Felipe, é com você agora. Obrigado, Gregório. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, né? A gente começou agora o ano de 2025, já com tudo. O trabalho ele não pode parar, então a gente tem que sempre conseguir se planejar, conseguir executar nossas ações aí da melhor forma possível, né? A minha ideia hoje é a gente trazer um bate-papo leve para a gente poder conversar, talvez tirar algumas dúvidas de vocês com relação ao marketing, e a gente falar um pouco sobre o que esperar desse 2025 com relação ao marketing, como vocês podem estar se planejando para determinadas tendências, o que talvez vocês vejam de mudança mais para frente, né, no decorrer desse ano, né? Então, a ideia é a gente bater um papo sobre isso, né? Bom, o ano de 2024 ele foi um ano bem interessante com relação a marketing. A gente conseguiu visualizar algumas mudanças específicas, como, por exemplo, a exclusão do Twitter, né, e agora o adicional do X, né? A gente viu essa consolidação aí do X como uma plataforma de divulgação aberta. Ali acaba que ainda continua aquele perfil de notícias, de informações, de fofoca, né? Então, uma rede social um pouco caótica ainda, não mudou muita coisa com relação a isso, mas algumas regras ali de negócios, algumas regras de divulgação também mudou, né? E a gente vai ter também uma mudança com relação a divulgações em redes sociais, tá? Por quê? Porque agora no Brasil tá se tendo um resultado muito maior, muito mais relevante com divulgações em vídeos, tá? A gente teve um estudo realizado recentemente que mostrou que os vídeos ele tem muito mais impacto dentro da decisão final do cliente. Então, divulgações que têm vídeos, que têm talvez até influenciadores, pessoas que de fato têm algum tipo de poder para mudar, para indicar algum tipo de conteúdo, isso tem sido ainda mais relevante. E por conta disso, tá, o TikTok é uma das empresas mais indicadas. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, tá legal. Sim, normal, Perfeito, tá normal. perfeito. Então, o TikTok é uma das empresas mais indicadas hoje em dia, tá? TikTok é uma empresa chinesa, tá? Essa empresa, ela tem crescido bastante no Brasil. Então, se você não tem uma conta no TikTok, eu aconselho você a começar a acompanhar para você poder se familiarizar com o ambiente, o conteúdo que é gerado ali, tá?
Geralmente são vídeos rápidos, mas são vídeos que possuem uma quantidade de visualização muito grande, tanto que geralmente os influenciadores que vêm do TikTok, eles possuem muito mais seguidores do que no próprio Instagram. O Instagram ele tem uma pegada mais diferente, né? E ele ainda é, assim, talvez o principal ponto de divulgação, principalmente aqui no Brasil, mas o TikTok ele está vindo com esse poder bem grande de influência nas decisões dos clientes, tá? E eu digo isso porque geralmente as pessoas elas conseguem salvar esses rios que o TikTok ele está trazendo dentro da sua plataforma como pontos de roteiros, por exemplo, né? A gente consegue encontrar diversos vídeos dentro do TikTok com ideias de ideias de roteiros, ideias de destinos, né, que a gente consegue, de fato, tá adicionando a um roteiro de viagem. E assim, com a ideia de que as pessoas hoje em dia, elas cada vez estão querendo mais personalizar suas viagens, muitas das vezes elas vão vir com essas intenções de ideias e pretensões que elas encontram dentro dessa rede social, né? Então, assim, ela vai ver essas ideias, ela vai ver pessoas viajando para esses lugares e elas vão querer, sim, elas vão sentir essa necessidade de conhecer esses determinados lugares, né? E daí você pode imaginar, poxa, de onde que essa pessoa tirou esse roteiro? Normalmente é desses conteúdos, principalmente dessa rede TikTok. Ali você vai encontrar conteúdo de é, diversos segmentos, mas o segmento de turismo ele também está muito presente ali dentro desse, deixa eu só botar aqui, dentro dessa rede social, né? Então, assim, o TikTok é um ponto muito interessante para vocês darem uma olhada. Se vocês não possuem uma conta, eu aconselho vocês a construir ali uma conta ali dentro para vocês começarem a utilizar, a analisar, a verificar como é que as empresas e como é que os influenciadores eles têm postado os seus conteúdos, tá? Vocês podem pegar essas lâminas de rios que as próprias operadoras enviam para vocês estarem adicionando nas contas de vocês para divulgação, né? Ter uma chance de viralizar, alguma coisa assim do tipo, vocês estarem cercando. O estilo de algoritmo dele é diferente do Instagram, tá? Então é necessário ali você pelo menos utilizar ali durante uma semana para você começar a entender como que o conteúdo ele é distribuído para você, como é que as pessoas que você segue são adicionadas ali dentro da sua página, como que o algoritmo ele funciona com relação à forma que ele vai te apresentar os seus interesses, né? Ele tem uma certa diferença com relação a isso, tá? O tráfego dele não é um tráfego caro, tá? Ele fica ali intermediário entre o Instagram e o LinkedIn. O LinkedIn normalmente é o tráfego mais caro que a gente tem hoje, tá? Então, a taxa de investimento por clique dentro do LinkedIn, ele é consideravelmente mais alto do que, por exemplo, do Instagram e do TikTok, tá? Mas o LinkedIn, ele tem ali o seu perfil mais corporativo. Então, empresas que trabalham mais dentro de viagens corporativas, viagens que são de eventos para empresas, coisas assim desse tipo, é interessante você investir onde as empresas elas estão mais conectadas, tá? Porém, vale-se muito entender que muitas das vezes o LinkedIn da empresa em si, a página da empresa em si, não é a página que o CEO ou a pessoa que vai tomar uma decisão de comprar uma viagem está sendo administrada. Normalmente é um empresário, funcionário de marketing que administra a página ou alguém ali sem um poder de decisão de compra que vai estar visualizando essa informação. Por isso que
o Instagram e o TikTok, por exemplo, eles possuem já uma assertividade maior, porque são contas mais pessoais. Apesar de você ter ali as contas profissionais e tal, essas empresas, essas pessoas que são já bem mais visualizadas, elas também estão ali dentro do Instagram, consumindo esse conteúdo, né? Então, você consegue alcançar de alguma forma essas pessoas com poder de decisão, tá? Então, a primeira coisa aí que eu deixo como dica para vocês de 2025 é vocês analisarem essa ferramenta do TikTok. Como eu disse, é uma ferramenta da China, tem algumas diferenças, talvez vocês se sintam um pouco perdido ali nos primeiros dias, mas com o tempo vocês vão conseguir entender como é que é a ferramenta. Não sei se vocês já utilizaram, né? Se quiserem também passar alguma experiência de vocês com relação a essa ferramenta, ou algum resultado que vocês já utilizam, fiquem à vontade para poder falar, tá? Uma outra tendência que eu vejo bastante crescer, né, é a tendência da inteligência artificial, né? No ano de 2024, a gente já viu um movimento extremamente consistente já dessa tecnologia, né? A gente começou com essa tecnologia ali, deu um boom ali em 2023, 2024 ela já se consolidou, a gente já tem mais ferramentas de inteligência artificial melhores desenvolvidas, então, ou seja, você tem ali o ChatGPT, o Gemini, você tem o Midjourney para quem gosta de com relação a imagens, né, desenvolvimento de imagens. Então, assim, são várias e várias informações, tá? Eu vou depois trazer para vocês algumas tecnologias específicas que podem, talvez, ajudar vocês através de algum tipo de conteúdo específico, né? Por exemplo, existe hoje uma ferramenta da Microsoft de inteligência artificial que eu estou testando, por isso que eu ainda não trouxe para vocês, mas que ela está em desenvolvimento, está ali na versão beta dela, em que você consegue pegar, por exemplo, um determinado conteúdo que você gostaria de falar e ele desenvolve para você não apenas o texto sobre aquele conteúdo, então, por exemplo, além dele criar um artigo específico sobre aquele conteúdo e buscar fontes de pesquisas, então, por exemplo, vamos supor que você queira falar sobre as tendências de marketing de 2025, né? Então você vai ter ali, quem entender, ele vai gerar um artigo para você totalmente completo e ele também vai gerar para você um audiobook, onde você consegue ouvir aquela informação, e também vai gerar para você um mini podcast, onde haverá duas pessoas conversando sobre isso. Então você vê o poder da inteligência artificial, que ela consegue gerar conteúdos extremamente poderosos aí para você poder estar se atualizando, você estar se inteirando dentro do mercado. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né, com relação a, às vezes, a leitura ali do dia a dia, não dá para gente muito tempo para você ler, tá sempre em movimento, mas aí você tem a possibilidade hoje de ter um audiobook que pode estar te trazendo esse conteúdo, ou então um podcast, alguma coisa que você pode colocar ali no fone de ouvido e tá se inteirando, né? E você consegue entender também como que você pode gerar conteúdo para sua própria empresa, né? Isso é o mais importante, você poder estar atualizado dentro das tendências e dos gostos do seu público, para você também gerar esse conteúdo e entregar para o seu público-alvo, né? Então, assim, a inteligência artificial ela vai te ajudar muito, principalmente a galera que monta blog, você pode utilizar o ChatGPT, você pode utilizar o Gemini para criar artigos, né? Basta você ter ali a ideia de palavras-chave, o que você de fato quer, você consegue construir. Então, poxa, Felipe, eu estou um pouco sem, como é que eu posso dizer, sem criatividade, estou com dificuldade de
pensar o que eu poderia trazer de conteúdo, o ChatGPT ele pode te fazer isso. Você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, nos temas mais relevantes, os temas que têm tido mais curtidas dentro daquele período ali que você quer desenvolver o seu blog, ele vai gerar para você um conteúdo automático daquilo ali. Claro, óbvio que você precisa sempre dar uma customizada para aquilo ter a sua identidade, as suas características, mas ali 90% do core do seu conteúdo você consegue desenvolver com inteligência artificial, tá? Lembrando que toda agência da Hermetic Club, né, Platinum, ela tem ali a consultoria gratuita com a Cop Connect. Então, se você tiver aí qualquer tipo de dificuldade, você gostaria de uma apresentação eh, dessa ferramenta, né? Você pode marcar uma consultoria conosco que a gente te apresenta, a gente te dá ali uma mini aula para você poder entender os potenciais que essas ferramentas elas podem trazer para o seu negócio, tá? Além de também nós oferecermos esses serviços, né, com um preço extremamente é, é, competitivo no mercado. Vocês possuem um desconto bem interessante aí por ser Hermetic Club. Então, a gente consegue um bom desconto para vocês estarem também contratando a gente, porque a gente sabe que às vezes ali na correria a gente não tem muito tempo de desenvolver, então você vai ter toda uma equipe ali de marketing para poder te ajudar dentro desse trabalho, tá? Então, assim, a inteligência artificial, ela vai te ajudar. Se você precisa criar imagens, o Midjourney uma ferramenta que pode te ajudar bastante, tá? O Midjourney, ele cria e desenvolve imagens através de códigos, e isso vai, eu acho que facilitar determinados tipos de conteúdos que vocês precisam, ou então na hora de você brifar alguma coisa para um designer, uma ideia que você tem, porque ele vai gerar ali imagens automaticamente para você poder trabalhar, tá? Bom, uma coisa também que eu vejo bastante a galera não sabendo que existe, mas a gente possui, por exemplo, hoje, principalmente de forma gratuita, bancos de imagens com imagens de todos os lugares de forma uma qualidade extremamente boa, em 4K, em Full HD, tá? A gente tem, por exemplo, hoje o Adobe Stock, que ele permite que você faça downloads de imagens ali para o seu site, para suas lâminas, se você quiser, por exemplo, postar em algum lugar específico para suas redes sociais. Interessante você sempre lembrar que para as redes sociais elas continuam com aquelas regrinhas de se a imagem tiver com pouca qualidade, você vai perder engajamento. Se ela tiver muita coisa escrita, também tem uma grande chance de você perder engajamento. Então, quanto mais clean, quanto mais objetivo a sua imagem, o seu texto ele for, mais chance de você conseguir resultado com ele, né? Então você tem ali bancos de imagens, por exemplo, como o Adobe Stock, você tem o FreePic, que ele deixa você baixar imagens gratuitas dentro dessas plataformas, você tem o Pexels, você tem o Yandex, né? Depois, se vocês quiserem, tiverem dúvida, vocês podem solicitar isso lá no grupo para a gente, que a gente pode estar enviando para vocês também, falar, poxa, Felipe, eu gostaria de alguns bancos de imagens para eu poder desenvolver alguns conteúdos, a gente vai desenvolver, a gente vai enviar para vocês algumas ideias de bancos gratuitos que vocês podem estar obtendo. E ali tem imagens de todos os lugares, tá? A gente utiliza isso profissionalmente aqui na empresa também, e isso facilita bastante a vida de vocês dentro dessa situação, tá? Então, hoje assim, dentro de 2025, a gente já falou aí sobre as redes sociais, a gente já falou sobre a identidade, ou melhor, a inteligência artificial, né? Uma coisa também que eu gostaria de falar com vocês é sobre automatização, tá? A gente sabe que automatizar, quando a gente é pequeno, é um pouco complicado, né? Porque geralmente envolve custos, envolve algo que a gente não tem uma prioridade de investimento. Porém, como essas empresas de automatização elas estão cada vez mais facilitando e desenvolvendo uma tecnologia mais facilitada para o uso
dos seus clientes, né, o custo ele tem sido cada vez menor, né? Então, por exemplo, você tem aí formas de automatizar seu atendimento, principalmente via chatbot, APIs de Instagram, que você pode estar dando uma pesquisada, vocês também, caso queiram algum tipo de conteúdo a respeito disso, vocês podem nos procurar que a gente pode apresentar a vocês alguns exemplos dessas empresas, né, que fazem conteúdos sobre chatbot, tá? Ou seja, você pode ter ali uma automatização no seu site, por exemplo, e dentro dessa automatização do seu site, você pode receber isso diretamente a um CRM, por exemplo, para você qualificar esses leads. Você pode, por exemplo, receber e ter um robô ali, um atendimento virtual com as informações necessárias que você acha já de início para você só ter de fato as pessoas, chegar a você, as pessoas que de fato vão ser interessantes e que podem ter um potencial de fechamento grande, porque às vezes a pessoa manda mensagem e ela também não sabe o que ela quer e você acaba perdendo seu tempo ali atendendo, às vezes você precisa estar atendendo outra pessoa e tem aquela pessoa ali que você não sabe qual vai ser. Então, às vezes, você tendo um atendimento automatizado ali, um chatbot, ou alguma forma automatizada de você conseguir classificar aquele tipo de pessoa ali, é, vai te ajudar bastante nesse trabalho, tá? As empresas estão cada vez mais utilizando essas automatizações dentro dos seus sites e ali dentro até mesmo do seu Instagram, né? A galera tem o Instagram, ou melhor, desculpa, dentro do WhatsApp, né? A galera que tem WhatsApp Business, você consegue ali ter algumas APIs ali dentro que você de fato consegue centralizar, por exemplo, atendimentos. Então, poxa, olha, eu tenho eu trabalho, eu tenho, sei lá, 2 funcionários que me ajudam a atender, né? E você consegue, por exemplo, centralizar o atendimento dentro de um WhatsApp, onde você consegue ter controle de todas aquelas conversas, sem precisar ter que a pessoa tenha um celular, um chip, alguma coisa assim do tipo específico da empresa, você tem que ficar perguntando ou dependendo do seu atendente de trazer essas informações para você. Então, assim, esse chatbot ele ajuda bastante aí dentro do seu desenvolvimento de cliente, porque o marketing, além dele se preocupar também pela divulgação, está preocupado dentro da conversão. Então, você tem um bom atendimento ágil e equilibrado, né, um atendimento consciente, ele também vai ser muito bem-vindo aí para você conseguir aumentar as suas chances de conversão, tá? Então, essa questão do chatbot, eu acho que é um ponto bastante interessante, né? Uma outra coisa que eu acabei verificando é que as empresas hoje de turismo, né, elas ainda não deram esse start inicial. Muitas empresas elas acabam abrindo e fechando, né, durante o ano, a gente sabe das diversidades, né, mas elas ainda não deram esse start na sua vida de marketing inicial, que é você ter, como eu sempre falo, um site, você estar no Google, você ter um Instagram, você ter um Facebook, isso é o básico, tá? Se você vai trabalhar com uma agência de viagem e você só pretende ter um lugar físico, né, uma loja física em algum lugar, dificilmente você vai conseguir sobreviver. Hoje em dia tudo está digital, então as pessoas elas precisam te achar no digital. E lembrando, seu ticket é um ticket alto, né? Você trabalha com produtos de valores altos, então a consolidação da sua imagem ela precisa ser constante. E para isso você tem que estar presente nos meio ambientes onde essas pessoas estão. Então, se elas estão na internet, você também precisa estar, né? Então, você ter ali um site, você ter uma rede social, mas, gente, é importante lembrar o seguinte: poxa, eu tenho aqui um Instagram e tal, é preciso ter conteúdo. As pessoas elas vão querer entrar, vão querer ver se você é uma empresa que criou
um conteúdo recentemente, se aquela empresa ela é gerida por alguém. Eu faço isso direto quando eu vou fazer algum tipo de compra de alguma empresa, ou alguma prestação de serviço de alguma empresa que eu não conheço, para poder entender que empresa é aquela ali, porque geralmente são empresas com produtos de ticket alto, e você não quer arriscar o seu investimento em uma empresa que você não sabe o que vai acontecer, né? Aí, normalmente, a gente pode aproveitar que esses grandes players aí do Hub, 123 milha, que estavam papando bastante gente aí das pequenas agências, elas estão perdendo credibilidade por conta dessas falcatruas que tiveram aí, né, no ano de 2024, 2023, 2024, e a gente pode aproveitar esse momento que esses grandes players estão passando por essas turbulências e a gente começar a fortalecer a nossa marca, fortalecer a nossa imagem para a gente poder dar uma pescada, né, nesse público que está ali solto pesquisando, poxa, caramba, onde que eu vou comprar, né? Você precisa ter essa disciplina, esse mercado ao seu favor, tá? Então, assim, se você, no ano de 2025, não deu start nessa situação, por favor, dê esse start. Poxa, Felipe, mas é um investimento alto e tal. A Copa Connect, ela te oferece diversas flexibilidades de pagamento, principalmente com relação ao site. A gente tem aqui pessoas que trabalharam conosco no desenvolvimento de site, no desenvolvimento de redes sociais, sabe como a gente trabalha, você consegue ter indicações do nosso trabalho, mas assim, independente de quem faça o seu trabalho, o ideal é que você faça isso, tá? Isso vai trazer um resultado bom para sua empresa. Você precisa ter algum tipo de chamariz ali. Hoje em dia o Google ele está aumentando ainda mais a sua inteligência artificial dentro dos mecanismos de busca de SEO, tá? Então, ou seja, você que tem um blog, você que tem tido postagens aí dentro do seu site, isso vai te favorecer bastante, tá? Hoje em dia, o valor de patrocínio, ou seja, o tráfego pago com relação às empresas que já têm um blog bem constituído, a diferença ela já não é tão grande assim quanto era antigamente. Então, ou seja, o cara que ele pagava o tráfego pago ali, o ADS, para poder impulsionar o site dele, ele agora já está tendo um pouco mais de dificuldade de ganhar dessas empresas que já estão consolidadas dentro dos seus sites ali, porque o Google ele entende que o seu conteúdo é um conteúdo que de fato traz relevância para o público dela, e ela dá sempre preferência não somente para quem paga, mas principalmente para quem usa o seu serviço, né? Então, você hoje, se você tem um site, você tem um blog, é extremamente importante você estar atualizando, postagens ali, pelo menos você tentar fazer ali umas 2, 3 postagens por semana, para você poder ter um ritmo de fluxo de visualização, de engajamento. Ah, Felipe, mas as pessoas não curtem muito o que eu faço, e aí isso é bastante comum, tá? Às vezes o público que está dentro do seu Instagram não é o público que de fato vai interagir com o seu negócio. Mas não necessariamente a interação significa que é um ponto de não compra, né? A pessoa desinteresse na compra. Simplesmente é um perfil daquele seu público ali, dele não interagir, mas aquilo ali você está sendo visto, você está sendo lembrado. Então, existem essas questões que precisam, claro, ser estudadas para verificar se seria isso, esse ponto mesmo, mas é normal essas coisas acontecerem, mas o importante é você estar sempre se divulgando, porque se você não é visto, você não vai ser lembrado, tá? Então, assim, que esse ano de 2025 você possa fazer esse start, se você ainda não fez, você possa, de fato, trazer essa gama de informações aí que possui dentro da sua empresa, desse conteúdo aí que eu sei que você tem, para que as pessoas elas possam ver potencial na sua empresa, tá? Tentem separar também, sempre no seu conteúdo, coisas que de fato são impulsionadas, são, como é que eu posso dizer, coisas que você identifica que são boa aos olhos do seu público. Você sempre entende o que o público quer. A gente ouviu agora
uma ideia do Rui, por exemplo, que os clientes dele querem preço barato. Então, com certeza, quando ele encontrar um produto de preço barato, que ele vê que aquele preço ele é competitivo, que aquilo vai trazer algum tipo de conteúdo para ele, ele com certeza vai postar aquilo ali. Porque é o que o público dele está querendo no momento, né? Está sendo mais específico na questão de valores, na questão de preço. Então, assim, quando você identifica um potencial de algum produto seu que encaixa perfeitamente com é, é, algum produto específico, né? Ou melhor, que encaixa com algum interesse específico do seu público, você pode estar postando, você pode estar divulgando, você pode até talvez estar investindo em um link patrocinado, em alguma forma de você talvez potencializar aquele produto específico. Tá? Geralmente, quando a pessoa vai fazer tráfego, eu indico ela esteja um produto específico na manga ali, uma coisa que seja de fato competitivo, para que ela possa ter algum tipo de resultado concreto, né? Porque se você for fazer um tráfego, por exemplo, sem ter um produto específico já bem reservado, dificilmente você vai conseguir algum tipo de resultado interessante, tá? É, uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é também com relação a influenciadores, tá? Geralmente, muitas empresas, elas contratam influenciadores. Eu falo para vocês que isso realmente dá resultado, mas vocês precisam tomar bastante cuidado com relação a influenciadores. Isso porque as regras de robôs, né, estão sendo um pouco difíceis de pegar a galera que burla essa questão dos influenciadores, de influência, né? Então você encontra influenciadores ali com 200, 300 mil seguidores, que são robôs, que são perfis fakes, e o Instagram, ele está tendo um pouco mais de dificuldade de conseguir cortar ou tirar engajamento dessa galera, porque hoje em dia os robôs eles estão bem mais automatizados, eles estão mais inteligentes, então você acaba caindo um pouco dentro do ponto dessas pessoas. Então, assim, você tem que tentar encontrar, por exemplo, influenciadores que de fato traga algum tipo de resultado. Talvez você vê quais são as empresas que fazem negócio com esse influenciador, ligar para essas empresas, verificar qual é o resultado através desse influenciador, para que você possa fazer uma parceria. Geralmente, o ideal é que você faça uma parceria com o influenciador da sua área, do seu segmento de viagem, pessoas que estão sempre viajando, explicando coisas sobre lugares e tal. Existem muitos influenciadores dentro dessa área que você consegue fazer parcerias ali, e aí varia muito de acordo para acordo, o que ela vai fazer para você conseguir uma visualização melhor ali de um determinado produto, de uma determinada viagem. Então, você encontra, por exemplo, um influenciador que visitou, sei lá, o deserto do Atacama, e aí você, poxa, caramba, aquele seu conteúdo sobre o deserto do Atacama, eu vou estar fazendo uma viagem aqui para um grupo de deserto do Atacama, preciso fechar aí 5 pessoas, será que você me ajuda a divulgar e tal? Eu pago tanto e tal. Então, a pessoa vai criar um conteúdo dentro daquilo ali, né? E assim você consegue uma ajuda, né, no desenvolvimento. Nem sempre isso traz resultado, mas você é um ponto que, dependendo se você conseguir bem encontrar a pessoa certa, você consegue sim um resultado interessante. Pode falar, Rui. Felipe, pegando o gancho no influenciador que você referiu-se, existe uma regra sobre como pagar o influenciador, ou cada um tem o seu preço de etiqueta? Uhum. Então, o que que acontece? Isso hoje em dia não está muito regulamentado porque essas funções elas não são regulamentadas. Então, não existe um piso, não existe um teto, existe muito uma questão de negociações. Por exemplo, existem influenciadores que vão te cobrar um valor específico para uma divulgação de tantas vezes durante um determinado tempo, tá? Então ela vai te cobrar, sei lá, olha, eu vou te cobrar R$ 3.000, o meu Instagram ele possui 30 mil visualizações por vídeo, então eu vou fazer uma divulgação sua no mês, por exemplo. Então, R$ 3.000 para aquela divulgação, para você conseguir aquelas 30 mil visualizações, tá? Eu estou botando valores fictícios e ideias fictícias para você entender, tá? Existe também o influenciador que ele vai
querer negociar serviço. Então, ou seja, se você num grupo de viagem e você que precisa fechar um grupo de 20 pessoas, ela vai trabalhar para você dentro daquele período para poder te conseguir uma determinada quantidade de pessoas, né, ali, de grupos, mas talvez ela vá querer também ser uma dessas pessoas no grupo daquela viagem ali. Então, para ela poder divulgar aquilo tudo ali sendo custeado pela sua empresa, até para ela poder criar conteúdo sobre a sua empresa ali dentro. Tá? E aí você consegue uma parceria também interessante. Então, tem muito influenciador que viaja dessa forma, fazendo esse tipo de negócio através da própria agência que oferece essa viagem ali para ela dentro do pacote, e ela vai gerar esse conteúdo e vai falar, poxa, olha, empresa tal, eu faço pela empresa tal, a galera que quiser falar comigo, ela vai estar sempre passando esse contato que vem através dela para você durante um determinado período. Então, assim, não existe um modelo específico. Normalmente, esses influenciadores, eles cobram valores, tá? De acordo com eles. Mas aí, cara, é, é, depende muito do influenciador, depende muito de cada pessoa. Não é barato, tá? Já te digo já de antemão que não é um investimento que você vai gastar, assim, pagar barato, mas também não é uma coisa assim que vai fazer você falir a sua empresa, tá? Então, por isso que é importante você entender exatamente qual é o influenciador que você vai trabalhar e qual é o tipo de negócio que ele oferece para sua empresa, tá? Tem influenciadores, por exemplo, que ele faz parte do seu canal de atendimento, ou seja, ele através das pessoas que vão chegar através dele dentro de um determinado tempo, ele vai fazer uma ponte para você, né? Tem influenciadores que somente vão divulgar por um determinado valor. Então, assim, como não é uma coisa muito bem regulamentada, você não tem um padrão dessas pessoas, tá? Mas existe todas essas formas de você trabalhar. A melhor forma de você conseguir entender isso é você identificar esses influenciadores, entrar em contato para parcerias. Geralmente eles têm uma caixa postal, ou então um perfil, ou então até um agente mesmo de parceria que informa como é que funciona as parcerias deles, e aí você entende se vale a pena para você ou não. Beleza? Legal, muito obrigado. Show, perfeito. Então, assim, essa questão do influenciador, ela é interessante, talvez vocês consigam, de fato, trazer algum tipo de resultado para vocês, tá? Só tomem cuidado com quem, de fato, vocês vão fazer parcerias, tá bom? Bom, gente, deixar esse espaçozinho aí, a gente está já a 13 minutos do fim da chamada, né? Deixar um espaço, a gente tem poucas pessoas hoje, a galera ainda está de férias aí esse mês de janeiro, o pessoal dá uma pisada um pouco no freio, né? Os clientes também dão uma pisada um pouco no freio com relação a aquisições, né? Geralmente o fim do ano acaba gerando muitas despesas. Janeiro também é um mês que traz muitas despesas ali, pessoal que paga IPVA, IPTU, uma série de impostos, às vezes precisa pagar a galera que é de empresas também tem alguns impostos específicos ali para pagar em janeiro. Então, assim, se vocês forem fazer divulgação em janeiro, tenham sempre isso em mente. É um mês onde as pessoas elas estão normalmente com o bolso um pouco trancado, né? E também com um pouco ali desse período de fim de ano, principalmente a galera de empresa, né, que às vezes tem que pagar 13º, enfim, tem uma série de gastos que você tem no fim do ano que acaba deixando você ali até o dinheiro em stand-by, né? Geralmente a galera começa de fato a desenvolver uma compra mais significativa ali a partir de março, abril, porque é quando ela já está conseguindo respirar melhor esse período que ela teve de gastos excessivos, tá? E aí, obviamente, você, né, sabendo disso, você também vai equilibrar os seus investimentos de marketing dentro desse período, né? Você pode, se você não startou, por exemplo, as suas redes, se você não startou o seu site, essas coisas,
você pode estar, por exemplo, startando agora, de fato, dentro desse período, utilizar esse período aí de poucas compras, né, de poucas vendas, para poder trazer, de fato, uma estrutura de divulgação melhor para vocês já se programarem para esse movimento sazonal ali mais para o meio do ano, onde a galera tem um volume geralmente maior de dinheiro para poder investir, tá bom? Vocês teriam alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar? Qual é a ideia de vocês para 2025? Vocês estão com bons pressentimentos, sabendo que agora aí a galera está um pouco com medo de gastar por conta dessa questão aí do Pix, do cartão de crédito, né? Não sei como é que isso vai impactar ainda dentro do mercado financeiro ali, dentro das empresas, principalmente o pequeno, que talvez esteja com um pouco de medo de extrapolar ali alguma coisa. Como queria entender qual é a visão de vocês, se vocês têm algo a compartilhar e se vocês também têm alguma dúvida que eu possa estar sanando. Eu acredito que a galera conseguiu absorver, né, bem o conteúdo. Então, a ideia foi essa, gente. A gente bater esse papo, uma coisa mais leve para a gente poder conversar, abrir talvez aí um pouco a cabeça de vocês. Eu evitei hoje de trazer especificamente imagens de ferramentas, quais as ferramentas em si para trabalhar, porque isso geralmente a pessoa ela vê ali, mas ela não consegue entender muito bem. Por isso que, como eu preciso que vocês façam parte dessa consultoria que a Cop Connect oferece, isso é só um serviço que a Hermet oferece para vocês gratuitamente, uma coisa que vocês podem estar interagindo com a gente. Então, é uma coisa que vai agregar valor. Então, poxa, Felipe, eu gostaria de saber como que eu posso criar melhor o meu conteúdo, quais as ferramentas, né? A gente pode criar ali uma reunião, alguma coisa que vocês podem, de fato, trazer. Então, assim, nas próximas reuniões, a gente sempre vai instigar vocês a nos chamarem, né? A gente bater um papo para a gente poder vocês aprofundar nessa ideia dessas ferramentas, porque assim eu consigo te apresentar a ferramenta de uma forma mais ampla, de uma forma melhor compreendida, para vocês conseguirem um resultado melhor, né? E entenderem mais perfeitamente o funcionamento daquilo. Beleza? Isso aí, obrigado. Então, Felipe, acho que esses conceitos são importantes, né? São um pouco complexos, mas tem que começar. E fica o convite, né, para todos, para procurarem a Cop Connect, para procurar a gente na Hermet Club, tanto eu quanto a Karina. Nós vamos encaminhando, né? Passo a passo, acho que todo mundo consegue chegar lá e conhecer essas ferramentas, soluções novas, só vai fazer do negócio de vocês mais competitivo, com mais sucesso, com mais chances de chegar nos objetivos que vocês desejarem, né? Então, obrigado, a gente fica por aqui, e mais tarde a gente publica esse vídeo no canal do YouTube da Hermet Club. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, Felipe. Um abraço. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, pessoal.